Fala pessoal, eu sou o Vertelo e nesse vídeo eu vou falar para você sobre o Gatling, que é uma ferramenta open source para fazer testes de carga em suas aplicações. Mas antes de começarmos a falar sobre o Gatling, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está chegando no canal aí, todo mundo que é novo e veio a partir do vídeo do Ring de Backend, que foi também onde eu conheci essa ferramenta, e também pedir para você que não foi inscrito ainda, se você está curtindo o conteúdo do canal, deixa sua inscrição aí. Eu estou aqui com o site do Gatling aberto e o intuito desse vídeo é a gente mostrar aqui na prática como que funciona o Gatling a partir do nosso desafio do Ring de Backend ali. Eu vou utilizar o código como exemplo para mostrar para vocês como que a gente constrói um teste de carga e como a gente executa também o teste de carga. Para você utilizar o Gatling, você vai precisar de vir no site do Gatling aqui, na parte de soluções Gatling, você vai ter a opção para fazer o download do Gatling aí na sua máquina. Após fazer o download, você vai ter aqui uma pasta com todos os arquivos necessários para você rodar um teste no Gatling. Vindo na documentação do Gatling, você vai ter todas as informações que você precisa para fazer a instalação do Gatling em sua máquina. Então você vai ter que ter no mínimo o Java 8, 11 ou 17 para você conseguir executar o Gatling. E você pode escrever seus testes no Gatling a partir das linguagens Java, Kotlin ou Scala, isso a partir da versão 3.7. Nas versões anteriores, somente Scala era suportado. E você pode usar alguma dessas ferramentas de build para utilizar o Gatling, mas o foco desse vídeo vai ser executá-lo a partir de um SH ou um BAT, como foi ali no Ring de Backend. Então a gente vai executar ele via terminal e eu vou mostrar aqui como que funciona. Ainda que na documentação você vai ter uma explicação detalhada de todos os conceitos utilizados ali no Gatling, o que você precisa para criar sua simulação, para construir seu cenário, vai ter tudo explicadinho aqui, mas o meu foco desse vídeo vai ser 100% na prática. Eu vou explicar para vocês passo a passo o que cada trecho do código faz e como a gente pode criar novos cenários. Já estou aqui com o projeto aberto e vou mostrar para vocês aqui como funciona então uma simulação criada para ser executada no Gatling. Primeiro a gente vê que temos alguns imports aqui que são necessários para a execução do Gatling e nossa classe ela estende do Simulation, que é uma classe fornecida pelo Gatling também. Essa classe de Simulation vai ter todos os métodos que a gente utiliza aqui para construir os nossos cenários e para construir a execução da nossa simulação. Esse teste foi criado a partir da linguagem Scala, então você poderia escrever ali com Java ou Kotlin também, mas você vai ver que é um código bem simples aqui. Qualquer linguagem que você trabalhe aí no seu dia a dia, você vai conseguir ler fácil o que está escrito, né? Então vamos começar pelo protocolo. Aqui a gente tem um protocolo HTTP sendo definido com a URL base de localhost 9999 e com um agente aqui no header, que é o agente do caos 2023. Esse protocolo está sendo definido aqui de forma padrão para a gente utilizar nas configurações que eu vou mostrar lá embaixo daqui a pouco. Você pode definir isso também a cada cenário que você criar, ou você pode definir isso de forma genérica e reutilizar ele quando você for fazer a configuração do seu cenário. Agora, no cenário vai ser onde você vai definir passo a passo o que vai ser feito para aquele seu cenário. Então a gente pode ver aqui que a gente tem um cenário de criação definido aqui, o cenário de busca válida definido aqui e o cenário também de busca inválida definido. Então vamos começar pelo cenário de criação. Aqui a gente define um cenário e com a descrição dele. Os feeders vão ser onde a gente vai então definir quais são os dados que a gente vai utilizar na execução. Nesse exemplo aqui, ele está utilizando um arquivo externo, que é o pessoas payload, que está aqui na nossa parte de resources. Então você tem aqui um arquivo do tipo TSV e a definição do payload aqui com todos os dados do arquivo. Então a gente vai utilizar os dados que estão nesse arquivo para fazer a execução do nosso cenário. Aqui você vê que ele está utilizando uma função do TSV aqui para ler esse arquivo, e esse circular aqui significa que o arquivo ele vai ser reiniciado quando chegar no final do arquivo, ele vai começar a fazer a leitura novamente dos dados. Dentro do ponto .exec vai ter a execução de fato do seu cenário. Então aqui a gente percebe que ele está utilizando o protocolo HTTP, está colocando o nome dele aqui de criação, e esse protocolo aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma chamada HTTP do tipo post para o PF pessoas. Então perceba que ele vai utilizar lá na frente esse protocolo que já tem o URL base, então ele vai pegar essa URL base, mas o PF do pessoas que ele está adicionando, e o body vai ser um string body aqui do objeto payload. Esse objeto payload ele está pegando aqui
desse arquivo. Então perceba que aqui ele tem o payload, e esse payload ele vai ser cada uma dessa linha aqui de acordo com a iteração que vai ser executada aqui. Então ele está pegando um objeto aqui e adicionando ele ao body dessa request. Ele está adicionando também aqui um content type, application JSON, e o check já é para checar qual o status que aquela resposta que a HTTP obteve. Se o status for 201, 422 ou 400, ele está checando se é algum desses status aqui que é o esperado para o teste dele. Se não for nenhum desses resultados aqui, o seu cenário vai ser tratado como erro. Aqui a gente tem definido outra checagem, que ele vai verificar se o status daquela requisição é 201. Caso seja 201, significa que a requisição foi criada. Se ela foi criada, o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando o header, location que foi retornado daquela request e está salvando ela na sessão. Você pode perceber que ele dá uma pausa aqui também. Então aqui você pode definir qual a pausa que você vai fazer nessa execução. Aqui está fazendo uma pausa de 1 milissegundos a 30 milissegundos. Isso aqui é uma pausa randômica. Se você quisesse definir, por exemplo, uma pausa fixa, você poderia só adicionar aqui qual que vai ser o valor da pausa. Se você quiser adicionar uma pausa randômica, você pode colocar aqui o valor de mínimo a máximo, que isso aqui vai ser executado de forma randômica. Então, se aqui ele faz uma outra verificação, se existe o location na sessão, que foi onde foi salvo aqui no passo anterior, se existe, ele vai fazer mais uma execução, que vai ser dessa vez um location aqui, né? Ele vai fazer uma consulta a partir do seu location que foi retornado da request anterior. Então essa request aqui é um post, se deu sucesso, ela vai retornar para mim um location, que é o URL, para mim fazer a consulta daquele recurso. E se esse location existir, ele vai fazer a tentativa de execução desse location aqui nesse passo, logo após essa pausa que foi definida. Vamos para o próximo cenário, que é o cenário de busca, que é bem simples também. Aqui a gente define o cenário de busca válido de pessoas. E esse cenário vai ter como fonte de dados outro arquivo, que é o termos busca. Esse termos busca tem os termos que vão ser utilizados para fazer a request e fazer a busca naquele endpoint. Então a gente vai pegar aqui ele de forma circular, igual está no outro ali, e executar o endpoint pessoas com o query parameter aqui, que vai ser o T. Você pode ver aqui nos termos de buscas que está na mesma estrutura que tem o outro lá, né? O T, e dentro do T eu vou ter todos os meus dados. Então essa aqui vai ser a lista utilizada para cada vez na requisição aqui utilizar algum desses termos definidos. É bem simples também essa parte de busca de pessoas, e a parte de busca inválido de pessoas, ele vai basicamente definir aqui uma execução onde ele passa o path de pessoas e ele não passa nenhum query parameter. Nesse endpoint de busca de pessoas, é esperado que ele retorne 400 caso ele não passe um query parameter, que é esse definido aqui, o T. Então, meu teste aqui espera que o retorno dessa requisição seja o retorno 400. Agora que os cenários estão definidos, a gente vai para a parte do setup. O setup vai ser onde a gente vai injetar usuários virtuais para a realização do teste da nossa aplicação. Então vamos começar aqui pela criação dos usuários virtuais a partir do cenário de criação e consulta de pessoas. Você pode perceber aqui que tem duas definições de criação de usuário constante e aqui uma criação de usuário que vai ser de forma crescente. Aqui a gente tem definido dois usuários com a duração de 10 segundos, então a cada segundo aqui a gente vai ter a inserção de dois usuários num período de 10 segundos, e aqui a gente vai ter 5 usuários num período de 15 segundos de forma randômica. Agora esse cenário de Ramp Users, o que ele faz? Você dá para ele a quantidade de usuários do início e a quantidade de usuários do fim, e aqui a quantidade de tempo que vai durar. Então durante 3 minutos ele vai ir de 6 usuários a 600 usuários. Então, basicamente, na injeção de usuários, a gente define qual que vai ser a quantidade de usuários que a gente quer injetar, se ela vai ser de forma constante ou se ela vai ser de forma dinâmica aqui, né, que a gente vai aumentando de acordo com o tempo, e a gente define também qual que vai ser o tempo de duração daquela injeção de usuários. E você pode perceber também que no setup aqui, a gente tem um protocolo sendo definido aqui, que é esse HTTP protocolo que a gente definiu aqui em cima. Então aqui está definido que a nossa URL base vai ser essa. Então, cada cenário aqui utilizado nessa configuração vai utilizar esse protocolo definido. Então, a partir daqui que eu vou conseguir utilizar aqui no meu
post HTTP, por exemplo, que ele vai pegar a minha URL base que foi definida no protocolo HTTP. Indo para a parte de execução, no Hint Backend, o Zan já deixou para a gente os arquivos com as configurações prontas para você executar a sua simulação. Pegando o arquivo SH como exemplo, aqui a gente tem a definição de qual que é o diretório que está seu Gatling, que você baixou lá do site, qual que é o seu diretório de trabalho e aqui um comando para executar o Gatling. Aqui tem um passo para ele esperar um pouco após a execução desse comando e após isso ele vai fazer uma chamada no endpoint aqui de contagem de pessoas. Então esse comando aqui é basicamente o comando que a gente utiliza para rodar a nossa simulação via terminal. O Gatling dispõe para a gente um arquivo gatling.sh ou então um arquivo gatling.bat para você rodar no Windows. E a partir disso aqui você vê que tem as configurações de qual vai ser a classe que você vai rodar a sua simulação. Aqui uma descrição, aqui qual que vai ser o seu repositório de resultados, qual que é o seu repositório que contém as simulações e qual que é o repositório que contém os recursos ali que você vai consumir dentro da sua classe ali, onde que ele vai buscar quando você utiliza aquele feeders lá, por exemplo, que eu expliquei para vocês. Para saber o que significa cada um desses parâmetros aqui, "-rm", "-s", por exemplo, você pode vir aqui rodar o Gatling com "-h", ou help, que ele vai mostrar para vocês o significado de cada um ali desses parâmetros adicionais aqui. Eu já subi aqui minha aplicação do Hint Backend via o Docker Compose e agora a gente vai vir cá executar a nossa simulação com o Gatling. Então, como eu falei, a gente pode executar ele a partir desse arquivo SH ou então do arquivo PowerShell aqui que o Zan deixou para a gente lá no projeto já definido. Os dois fazem os mesmos passos ali, a diferença é que um vai rodar ali no ambiente Unix e um no ambiente Windows. Como eu estou no Windows para gravar esse vídeo aqui, vou rodar para vocês a partir do arquivo PowerShell. Então a gente só executa aqui o arquivo e ele vai dar início para a gente a execução da simulação. Você pode ver aí que ele começou então a simulação do nossos cenários ali. E eu vou deixar rodando aqui e no final eu mostro para vocês como que ele gera o resultado final e como que ele dispõe para você também o arquivo HTML lá para você abrir e ter a visualização dos gráficos com as métricas de todos os testes feitos. Uma coisa que você pode perceber aqui durante os testes, a execução dos testes, que você vai tendo aqui os resultados a cada 5 segundos, ele vai atualizando aqui com os resultados dos cenários definidos. Então aqui você tem um cenário de busca inválida, o cenário de criação, o cenário de busca válida e o cenário de consultas. Esses cenários eles mostram para você os resultados aqui conforme ele vai executando. Aqui você pode ver que ele finalizou a execução do script, então ele mostra para você aqui uma informação dos resultados com o mínimo de resposta, o máximo de resposta, com os resultados finais aqui, né? Mas ele também dispõe para a gente aqui o nosso arquivo index, que vai ser onde vai ter os gráficos e a gente vai poder ver e enxergar de uma melhor forma ali, né? Como que foi esse teste, como que esse teste foi executado. Aqui está o arquivo que foi gerado para a gente na simulação. E aqui contém os gráficos com os detalhes de cada execução. Você pode ver que a gente tem a aba global e a parte de detalhes também de cada requisição. Vamos começar pela aba do global. O primeiro dado que a gente tem aqui é um gráfico com o tempo de resposta da sua aplicação. Então, em vermelhinho aqui, a gente tem as requisições que falharam, quantas requisições falharam, e em verde a gente tem a quantidade de requisições que foram abaixo de 800 milissegundos, o tempo de resposta dela, o tempo de milissegundos de 800 a 1200 e os tempos de resposta que foram acima de 1200 milissegundos. Aqui também a gente tem outro gráfico aqui com o número de requests que a gente obteve, com a separação aqui do vermelho sendo as requests que falharam e o verde as requests que foram com sucesso. Do lado aqui a gente só tem dados da nossa execução, então tem a duração, quanto que ela foi executada. E aqui a gente começa a ter os dados dos nossos testes, dos nossos cenários. Todas as requests aqui, a gente teve um total de 85.725 requests, sendo que 40.000 delas foram executadas com sucesso e 52% delas foram executadas com erro. Aqui a gente tem a métrica de quantidade de requests por segundo, o mínimo de tempo de resposta de uma request e qual foi o máximo de tempo de resposta da request em si. Aqui a gente tem informações de percentil, então a gente tem o percentil
50, o percentil 75, 95 e o percentil 99 de cada um dos cenários. Mais para baixo a gente tem um gráfico também de percentil mais detalhado, e aqui também a gente tem a parte do desvio padrão, qual que é a métrica do desvio padrão. Então basicamente esse gráfico de requests aqui ele vai dar para a gente qual foi a quantidade de requests feita dividido por cenários, né, a partir de cada cenário ali, com a quantidade de requests por segundo e os percentis de cada uma ali, né. Um pouco para baixo a gente tem a parte dos erros, então aqui tem detalhado os erros que a gente obteve nessa simulação. 88% foi erro do tipo de conexão e 11% foi do tipo de bind exception. Então aqui ele dá o detalhe do erro que você teve ao executar os seus cenários. Esse cenário aqui é de usuário ativo durante a sua simulação. Então você pode perceber que a gente vai injetando usuários durante o decorrer do tempo da simulação, e o gráfico só vai subindo, que de acordo com conforme vai executando com mais tempo, mais usuários vão sendo injetados. E aqui a gente tem a métrica aqui por cenários, você pode perceber ali, ó, busca inválida de pessoas com 846 usuários ativos, e aqui vai ter o detalhe de cada um ali, conforme a execução da simulação. Esse gráfico aqui a gente vai ter o tempo de resposta distribuído, então quando ele está verde aqui, quanto maior, menor foi o tempo de resposta. Então a gente teve 34% dos OKs ali com o tempo de resposta de 236 milissegundos. Já a parte vermelha aqui do gráfico é o tempo de resposta aqui das requisições com falhas. Já nesse caso aqui, quanto maior, mais tempo demorou para responder e obter aquela falha. Esse gráfico aqui você já vai ter os dados do percentil das suas requests. Aqui você vai ter de forma detalhada a quantidade de usuários que estavam ativos e qual que é o percentil da sua request ali, né? O 25, percentil 50, então você vai ter um detalhe maior do que aquele primeiro apresentado, e de acordo com a execução aqui também você pode perceber que vai aumentando também a quantidade de milissegundos ali do seu percentil da sua simulação. Esses dois últimos gráficos aqui não tem muito detalhe sobre eles, são o número de requests ali por segundo e o número de respostas por segundo. Então você pode perceber que vai aumentando também gradativamente de acordo com o tempo, o número de requests. Chega uma hora que ele vai dar a parada e vai esperar o tempo de resposta, né? Então o tempo de resposta aqui no início, que a aplicação está saudável ainda, vai sendo uma resposta mais rápida, e no final aqui já vai aumentando o tempo de resposta, porque sua aplicação já está com gargalo da quantidade de usuários ativos, né? E se você tiver dúvida do que é um usuário ativo é um usuário que fez a request e ainda está esperando ter a sua resposta. Então, conforme o tempo de resposta vai aumentando, você vai ter mais usuários ativos. Se eu fiz uma request, deu 20 segundos aqui, eu não tive a resposta ainda, eu vou ter um usuário por 20 segundos de forma ativa na minha aplicação esperando a resposta. Agora que eu já expliquei para vocês os gráficos de forma global, a gente tem a aba aqui também de forma detalhada. Então é basicamente um detalhamento aqui por cenários. Aqui a gente vai ter os 4 cenários que estavam definidos para essa execução, e cada um dos cenários vai ter praticamente os mesmos gráficos que tem na versão global ali, só que de forma detalhada por cenário. A gente não vai ter o impacto de uma execução de um cenário em cima de outro. Aqui você vai poder ver de forma mais detalhada como aquele cenário se comportou. Então é isso, galera. Essa foi minha explicação para vocês de como funciona o Gatling a partir do nosso exemplo modelo ali, que foi o projeto RIM Backend. Então a gente obteve aqueles cenários ali para exemplificar, mas você pode vir dar uma olhada aqui na documentação do Gatling, que você vai ter a definição de cada estrutura ali, e até mais coisas que não foram utilizadas do Gatling que você tem a possibilidade de utilizar também. Então eu agradeço vocês por ter assistido o vídeo até aqui. Me conta aí como que foi sua experiência com o Gatling. Eu particularmente eu conheci ele agora só nesse desafio do RIM Backend, não tinha conhecido ele ainda, e achei uma ferramenta bem interessante ali para a gente fazer esses testes de carga no dia a dia. Eu vou pedir para que, se você gostou do vídeo, deixe aquele like aí para dar uma ajudada, e também, se não for inscrito no canal, vou reforçar aqui meu pedido para você se inscrever. Muito obrigado e até o próximo vídeo.